E aí, seus embaçados, como é que vocês estão? Vocês estão tranquilos? Nesse vídeo vocês irão ver 5 coisas do porquê o futebol é o esporte mais famoso do mundo, rapaziada. E sem enrolação, bora pro vídeo. Primeiro tópico, rapaziada, do porquê o futebol é o esporte mais famoso do mundo é a simplicidade. O futebol é um esporte muito simples de ser jogado. Claro que existe uma longa lista de regras e regulamentos, mas qualquer pessoa, qualquer uma, que nunca viu um jogo de futebol na vida, é capaz de entender como ele funciona após alguns minutos. A mesma simplicidade não se encontra em outros jogos, como futebol americano, rugby e beisebol, onde as regras são mais complexas. Outro ponto facilitador, rapaziada, para alguém começar a jogar e se interessar pelo esporte é o fato do futebol ser jogado em um campo padrão, não sendo necessário um estádio gigantesco. Então é fácil para você poder jogar ali na rua, numa quadra, até então na areia ou no campo mesmo, onde ele é jogado normalmente, rapaziada. A simplicidade do jogo pode ser exemplificada aqui mesmo no Brasil, onde muitos jogadores profissionais aprenderam a jogar o futebol na rua e descalço na maioria das vezes. Eu mesmo, rapaziada, não sou jogador de futebol, mas eu aprendi a jogar descalço na rua, esse esporte que eu tanto amo. Segundo tópico, rapaziada, opções de aposta. Além de ser um grande espetáculo para assistir e torcer, o futebol também oferece, através das casas de apostas online, a oportunidade do torcedor ganhar dinheiro nas partidas dos mais diferentes torneios e campeonatos ao redor do mundo, rapaziada, sejam eles de expressão ou não. Esses sites de apostas vêm crescendo em popularidade e se desenvolvendo à medida que mais e mais torcedores se tornem adeptos às apostas esportivas. As apostas hoje em dia vão muito além de que qualquer equipe vai vencer a partida. Inúmeras opções de aposta, rapaziada, tanto pré-jogo quanto ao vivo, estão à disposição do torcedor, como o número de escanteio, gols em uma partida, artilheiro, número de cartões e muito mais, rapaziada. Eles podem, tipo, voltar pro empate, quem vai ganhar e tal. E etc, rapaziada. Pode voltar quem vai ser o melhor jogador da partida, quem jogou melhor e tal. Apostas em futebol são incrivelmente populares em várias partes do mundo, pois trazem ainda mais emoção ao torcedor na hora de assistir uma partida. Elas trazem aquela emoção de você esquecer tudo em sua volta, rapaziada, tudo. Que está valendo seu dinheiro, né? Aí você esquece tudo em sua volta, rapaziada. Terceiro tópico, rapaziada, custo. Começa a jogar o futebol não exige tanto dinheiro, como é o caso da Fórmula 1, golfe ou hipismo, por exemplo, rapaziada. De fato, apenas uma bola é uma área aberta ou fechada são suficientes para qualquer começar a praticar o esporte. E o mais interessante é que o futebol pode ser tão ou mais rentável para um atleta profissional quanto em outros esportes onde as pessoas investem bem mais. E rapaziada, sem sombra de dúvida, o futebol é o esporte mais popular do mundo, não dá. Rapaziada, com base nisso, basta você comparar a mobilização mundial que existe durante as Copas. Por exemplo, a Copa do Mundo de futebol e a Copa do Mundo entre outros esportes como vôlei, basquete ou handebol. Não é à toa que o futebol é conhecido como esporte universal, independente de raça, idioma, idade ou gênero, rapaziada. E não para por aí, especialmente em países onde outros esportes reinavam antigamente. Por exemplo, nos Estados Unidos, o soccer, que para quem não sabe é futebol em inglês, vem cada vez ganhando popularidade nas universidades, brigando cada vez mais com os esportes mais populares, como o basquete, futebol americano. Na Suécia, onde o hóquei no gelo sempre foi destaque, hoje em dia passa a dividir suas atenções com o futebol. Índia, Tailândia, China são outros exemplos que também estão de olho nesse esporte, mas para começar de realmente se tornar um profissional no esporte. Quarto tópico, rapaziada: emoção. Futebol é um jogo intenso e cheio de acontecimentos imprevisíveis. São 90 minutos onde as duas equipes se enfrentam energicamente com o objetivo de marcar um gol o quanto antes para conseguir vantagem e levar os 3 pontos para casa, né, rapaziada? Porque quem não sabe, o futebol, cada vitória em seus campeonatos, vocês garantem 3 pontos na tabela. No total são 22 jogadores que podem encantar os fãs com sua habilidade, controle de bola, domínio, irreverência, especialmente aqueles mais famosos com melhor qualidade. Mas o que mais encanta é o fato de você não saber quem ganhou até esses 90 minutos acabarem, rapaziada. Porque enquanto não acabar, aguenta seu coração aí, porque pode acontecer qualquer coisa.
até mesmo, rapaziada, uma virada histórica. Isso mesmo. Já aconteceu várias vezes, rapaziada. Um exemplo que eu posso dar pra vocês é o Barcelona e PSG. Meu Deus, coração quase para, quase para. Quinto tópico, rapaziada. Além dos campos. A verdade é que um dos itens que reforçam a popularidade do futebol está justamente fora dos gramados. Inúmeros eventos acontecem diariamente que tem futebol como tema central. Programas de televisão, encontros de torcidas, bares temáticos e até apostas esportivas em sites da internet, como já falei no segundo tópico. Tudo isso faz com que o esporte esteja continuamente presente nas vidas das pessoas. Nas apostas, por exemplo, muitas pessoas ganham muito dinheiro ao prever o resultado de uma partida de futebol. Aliás, se você quiser entrar nesse mercado, saiba que o ideal é escolher um site seguro e com um bom histórico para poder fazer aquelas apostas. Além das apostas, venda de camisetas e publicidade na televisão, anualmente eventos importantes acontecem fora do gramado que valorizam a modalidade, rapaziada. É o caso de premiações como melhores jogadores, melhores gols, melhores defesas, melhores técnicos da FIFA, entendeu? E assim por diante, rapaziada. Isso valoriza muito o esporte e faz com que ele seja eventualmente muito presente nas nossas vidas. Consequentemente, a gente começa a gostar mais deles do que o normal, né? E é isso, rapaziada. Esses foram os 5 motivos do futebol ser o esporte mais amado e famoso por nós. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, compartilhem pros amigos. Deixem um likezão daquele pique. E comenta aí, rapaziada, sobre o que vocês querem saber pro próximo vídeo sobre futebol ou algum esporte aí que vocês estejam curiosos. Tamo junto, rapaziada. Comentem bastante aí sobre alguma dúvida. Tamo junto, seus embaçados.